O Ministério Javé Shammah traz até você mais uma pregação para abençoar sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, irmãos que estão aqui. Deus nos abençoe a todos nós. Eu sou Rogério Volponi, sou fundador dessa obra. Essa obra que, graças a Deus, tem sido construída, edificada na rocha que é Jesus Cristo. E estamos aqui hoje para dar continuidade e encerrar, nosso seminário, Combatentes na Oração. E o tema de hoje, que é proposto pelo livro, é Combatentes na Oração de Vitória. Quero começar contando sobre um fato histórico, um fato que aconteceu no dia 6 de junho de 1944, na Segunda Guerra Mundial, quando 175 mil soldados formados pelo exército dos Estados Unidos, do Canadá e da Inglaterra desembarcaram nas praias da Normandia para livrar a França do nazismo. Ou seja, a França estava dominada então naquele tempo pelos nazistas e uma junção, uma união de diversos exércitos se juntaram para que acontecesse a libertação. Este dia historicamente ficou chamado como dia D. Não sei se a gente sabia, ou se você aí de casa sabia, como é o porquê da expressão dia D, mas o dia D veio deste dia. Foi o dia em que os soldados se juntaram a uma grande batalha. Foi talvez a maior batalha que aconteceu na história das guerras. Pelo número de soldados, pelo volume de navios, aviões e tudo mais que foi posto em combate para que acontecesse a libertação de um país, no caso, a França. E neste tempo em que nós vivemos o Combatentes na Oração, nós somos chamados ao quê? Nós somos chamados, ao encerrar este nosso tempo, nós somos chamados a fazer do dia de hoje o nosso dia D. Que é o dia o quê? É o dia da batalha, é o dia do combate, é o dia da vitória, é o dia de nós tomarmos conta daquilo que o Senhor já nos ensinou a conquistar, daquilo que o Senhor já nos deu ferramentas, daquilo que Ele já nos deu instrumentos para conquistar. Então, nós precisamos o quê? Declarar a nossa libertação, declarar a nossa vitória, que vai muito além do que simplesmente eu viver uma situação, eu passar por um momento. Nós precisamos fazer realmente que o nosso coração saia convencido de que nós somos vitoriosos. De que não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos vivendo, que nós somos vitoriosos. Os combates na nossa vida, eles serão constantes, sim ou não? Todos nós temos provação. Você que está nos assistindo tem provação. Você passa por dificuldade, nós passamos por provações. E o que é ser combatente? A primeira coisa para nós entendermos, todo mundo aqui veio e falou a sua descrição de combatente, e eu quero partilhar com você algumas coisas. Então, o que é, na minha visão, o que é ser combatente? Bom, combatente é quem está no combate. Mas para existir o combate tem que ter algumas coisas. Para existir o combate tem que ter uma coisa muito importante. O que nós combatemos? Quem luta combate um inimigo. A primeira coisa para que exista um combate requer os quesitos ou as obrigatoriedades. Para que exista um combate, a primeira coisa que tem que ter é um inimigo. A segunda coisa que tem que ter é uma luta. Porque se você tiver um inimigo, mas não lutar, com certeza vai ser derrotado. A terceira coisa, não menos importante, se você tem um combate, se você tem um inimigo para combater, se nós temos uma luta para travar, nós precisamos ter uma estratégia. Porque se nós não tivermos uma estratégia para travar este combate, não tem como a gente sair vencedor, senão não sabemos como fazer, se nós não sabemos o que fazer. Bom, tendo a estratégia, nós precisamos nos armar, nós precisamos ter as armas para que aquela estratégia nossa possa ser colocada em prática. Fora isso, não adianta eu querer ser um combatente se eu tiver um soldado só. O exército de um soldado só não existe. Então, nós precisamos ter um bom exército. Nós precisamos ter pessoas junto para travar este combate. E nós precisamos confiar. Se nós não confiamos, se nós não acreditamos que a vitória vai ser nossa, se nós não confiamos que nós podemos vencer, nós nem precisamos entrar no combate. Então, quero partilhar um pouquinho de cada pouquinho de cada coisa aqui com você. O primeiro, para
para haver um combate precisamos de ter um inimigo. E nós bem conhecemos, nós sabemos de qual inimigo, né? Quando a gente fala, quando a gente trazendo a nossa realidade para a realidade espiritual, nós bem sabemos de qual inimigo nós estamos falando. Nós estamos falando do inimigo de Deus, aquele sim, né? Não precisamos ficar falando o nome dele aqui, mas é dele que nós estamos falando. A palavra de Deus diz assim, ó, que ele anda ao redor de nós como um leão procurando a quem devorar. E algumas vezes este inimigo, ele se faz presente ou ele se manifesta de formas que nós sabemos e conhecemos, e muitas vezes ele se manifesta de forma que nós não conseguimos perceber, de forma imperceptível. Aquelas coisas que muitas vezes para nós talvez parece ser fácil, parece ser simples, isso aqui pode, isso aqui é normal, coisas que para nós muitas vezes no dia a dia vão passando batido, muitas vezes são pequenas brechas, pequenos vãos que nós damos na nossa vida para que as coisas ruins entrem em nós. Quero que você pegue comigo a sua palavra, na Bíblia da Ave Maria, 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. E lá diz assim: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistires fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Então, veja, é o que a palavra de Deus está nos mostrando. Nós temos uma batalha e nesta batalha nós temos quem? Nós temos o inimigo de Deus que está ao redor de nós buscando a quem devorar. Em quais situações? Nas mais diversas situações da nossa vida. Para quem é casado tem as suas provações no casamento, para quem é solteiro tem as suas provações no seu namoro, no seu noivado, na sua vida, no seu dia a dia. Quem trabalha tem as suas provações no seu trabalho, quem é empresário tem as suas provações na sua empresa, quem é funcionário tem as provações com o seu patrão, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que tem que fazer. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por provas. Em algum momento da nossa vida nós somos chamados, dentro da igreja, nós somos chamados muitas vezes na nossa caminhada, junto com as pessoas, de nosso convívio dentro da igreja, onde talvez sem menos possa imaginar que vai ser provação, sai dificuldade. E muitas vezes nós não percebemos, mas é um plano sutil do inimigo de Deus para fazer o quê? Para nos perder. Quantas pessoas nós conhecemos que desanimou, que abandonou a caminhada porque escutou uma palavra atravessada do irmão dentro da igreja? Quantas pessoas nós conhecemos que deixaram de participar, que deixaram de vir para os grupos de oração? Quantas pessoas que por causa do padre deixou de ir para a missa? Quantas pessoas que por causa de tantas coisas se afastaram de Deus? Hoje nós somos chamados a voltar. Se talvez nós estamos longe, se talvez nós, pela nossa vida, pelas coisas que aconteceram na nossa vida, nós nos distanciamos de Deus, somos chamados a voltar. Você que está aí hoje, talvez ouvindo, assistindo esse vídeo, assistindo essa pregação, você é chamado a voltar para Deus. Nós somos chamados a voltar. Por quê? Porque temos que combater este combate contra este nosso inimigo. E a luta? Qual é a luta que nós temos? A luta em Efésios 6 diz que a nossa luta, a palavra de Deus em Efésios 6, nós não vamos pegar, mas a palavra de Deus diz que em Efésios 6, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. E nós muitas vezes atribuímos as situações, talvez, da nossa vida às pessoas. Né? O meu pai bebe, alguém da minha casa, o meu irmão, alguém usa droga, a minha mãe faz isso, ou a minha esposa me traiu, o meu marido me traiu, e nós então começamos a atribuir a culpa às pessoas. Claro, a pessoa errou? Sim, errou. Mas em determinado momento ela falhou, e sim, ela merece o quê? Que nós sejamos combatentes no perdão, como nós já vimos. Porém, perdoar não significa ser conivente com o erro. Perdoar não significa que nós temos que aceitar todas as coisas. Perdoar significa, olha, eu te dou uma chance de levantar e ir em frente. Vamos, eu quero te ajudar. Eu estou estendendo a minha mão para você, para nós irmos juntos, para seguirmos juntos. Lembrar sempre que nós não temos que combater contra o irmão. Que o nosso combate, a nossa luta não é contra aquela pessoa talvez que está sentada ao nosso lado, não é contra aquela pessoa que talvez está dentro da nossa casa, que talvez é o espinho da nossa carne, que talvez é a pedra do nosso sapato, mas a nossa luta não é contra essa pessoa.
Mas sim, nós temos que, em Cristo, buscar que esta pessoa seja melhor e que nós também sejamos melhores. A conversão e a cura do outro muitas vezes começa em mim. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Que a conversão, a cura, a libertação do outro, às vezes passa pela minha vida. Então, é muito importante nós compreendermos isso. A terceira coisa, nós precisamos ter uma estratégia. E isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós olhamos para situações e às vezes você desanima, né? A gente desanima porque a gente fala assim, puxa, eu faço e o outro não faz nada. Ou eu vou e o outro não vem, ou eu rezo e as coisas não acontecem, ou eu tenho feito, eu tenho lutado, eu tenho buscado e as coisas não têm acontecido. E quando eu rezava, pedia para Deus, quando eu pensava na estratégia, eu rezava e pedia para Deus, Senhor, como nós temos que montar essa nossa estratégia? Deus me trazia uma coisa no coração e me dizia assim, se do jeito que nós temos feito até hoje não tem dado certo, está na hora da gente começar a fazer diferente. Se do jeito que você fez até hoje, na tua vida, na tua caminhada, nas tuas orações, as coisas que você fez até hoje não conseguiu uma resposta de Deus, até hoje não começou, nós não temos enxergado algo diferente, transformação na nossa vida, está na hora de nós fazermos diferente. Você precisa fazer diferente, eu preciso fazer diferente. Senão nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, é o que eu sempre falo. Quem planta semente de laranja não vai conseguir colher jabuticaba ou melancia. Se você planta semente de laranja, vai nascer um pé de laranja e você vai ter no pé de laranja, laranja. E nós precisamos o quê? Se nós temos plantado, a semente que nós temos colocado na terra é aquela semente que nós vamos colher. Então se talvez nós temos colhido algo que não seja tão bom para nós, é porque talvez nós estamos plantando esse algo que não seja tão bom. Então é momento de nós enxergarmos isso, de nós termos e criarmos para a nossa vida. Gente, isso é uma coisa pessoal para cada um de nós. Eu tenho que fazer a minha, por quê? Porque eu conheço a minha vida, eu sei aonde eu tenho as minhas fraquezas, eu sei onde eu preciso mudar, e cada um de nós conhece a sua vida. Cada um de nós conhece particularmente a sua vida. Você sabe, talvez, né, aonde que você cai no momento de repente, criticar o irmão, falar mal do outro. Você sabe muitas vezes no momento onde você blasfema, onde você fala assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Qual é o momento de situação da nossa vida que nós temos que mudar, alterar a nossa estratégia? Porque se nós continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito, nós não vamos chegar em lugar nenhum diferente daquilo que nós já temos. E para nós, comunidade também. Se nós continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito e não mudarmos em nada, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Bom, nós temos que pedir sabedoria para Deus e escutar a voz dele e ver aquilo que ele vai pedir para nós. Você que está em casa, você que está ouvindo, você que está assistindo, você precisa entender que nós precisamos rezar e pedir sabedoria para Deus. Senhor, aonde está errado a minha vida? O que eu tenho que mudar? E aí, como é que nós vamos descobrir isso? Né? Aí nós vamos para o próximo passo. Nós vamos ter que usar as armas que nós temos. Então todo mundo vai ter que comprar um 38 para poder sair. Não é isso. Mas quais são as armas do cristão? Quais são as armas, né, do cristão católico? Daquele que crê em Deus? Quais são as ferramentas que Deus nos dá? E que é uma coisa antiga, que a gente já escutou falar isso há muito tempo. Mas quais são as ferramentas, as armas que o Senhor coloca na nossa vida? Basicamente são as 5 pedrinhas. Que é o quê? O jejum, o rosário, a confissão, a Eucaristia e a palavra de Deus. Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Pratica esses atos. Pratiquemos esses atos. Queremos ter uma vida transformada, queremos ter uma comunidade transformada, precisamos ter algo novo na nossa vida, nós precisamos para isso iniciar estas práticas. E isso tem que ser o quê? Bom, se a minha estratégia é mudar de vida para ter um resultado diferente, disso aqui, o que eu não estou fazendo? Eu vou na missa. Eu recebo a Eucaristia. Eu partilho, eu busco a palavra de Deus todos os dias, mas jejum eu não tenho feito. Eu não tenho rezado o rosário. Claro, né? O rosário, muitas vezes a gente fala que tem gente que, pela sua realidade, pela sua situação, é quase que impossível, humanamente falando. Mas nós temos que nos esforçar para que isso seja uma realidade, para que vire uma realidade na nossa vida. A confissão, de quanto em quanto tempo nós temos buscado a confissão? Quantas vezes nós precisamos buscar a confissão? A confissão ela é um sacramento gratuito da igreja para nós. E nós precisamos buscá-la sempre que for preciso, sempre que sentirmos necessidade.
Agora, a igreja pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez ao ano. Isso que a igreja pede. Significa que nós só temos que buscar o sacramento uma vez ao ano? Não, nós podemos buscar o sacramento quantas vezes a gente quiser. O ideal é que, a gente fala, que pelo menos a cada 3 meses você faça um exame de consciência e faça a sua confissão. Isso não é uma regra, mas é o que se aconselha que seja feito. Bom, ok. Estou combatendo com as armas que Deus me deu. Se eu combater sozinho, eu vou ser fraco. Eu preciso ter um bom exército ao meu lado. Eu tenho, nós, aqueles que são mais antigos, se lembram muito bem do filme Rambo, onde era um soldado que ia e ganhava a guerra sozinho. Para Cristo, no meio cristão, no nosso meio, não existe Rambo. Nós precisamos do outro para caminhar. Nós precisamos um do outro para caminhar. E quando a gente quer caminhar sozinho, nós começamos a ficar fracos. Quando nós decidimos caminhar sozinho, nós vamos ficando o quê? Nós vamos ficando fracos e vamos desanimando. Por quê? Porque sozinho não dá para fazer combate. Nós precisamos estar juntos, estar unidos. E todos juntos na mesma oração, todos juntos na mesma sintonia, aí sim nós vamos conseguir executar a estratégia que Deus quer que nós executemos, seja na comunidade, seja na nossa vida, nós vamos nos sentir mais fortes. Quando nós nos deparamos muitas vezes com as situações onde nós vemos um irmão que está desanimado, qual é a tendência nossa? É animar ele ou é desanimar junto? Depende de como vai estar a nossa vida. Porque muitas vezes nós vemos pessoas reclamando, porque a economia está isso, porque as coisas estão assim, porque as coisas estão assado, porque minha vida está assim, porque minha família está desse jeito, porque minha mulher está assim, meu marido está assim. E aí muitas vezes você senta do lado dele e começa a chorar junto e começa a se lamentar junto. E é o que nós temos visto muitas vezes no mundo de hoje. É o que nós temos visto muitas vezes dentro da própria igreja. Pessoas que estão cada vez mais se afundando nas lamentações e esquecendo de olhar para aquilo que Deus tem de mais importante, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixe de olhar para os seus problemas, deixemos de olhar tanto para os nossos problemas e vamos olhar para Deus. É um chamado de Deus para nós hoje, de deixarmos de olhar tanto para as nossas limitações, para aquilo que nós não sabemos, eu não sei, eu não compreendo, eu não entendo, eu não consigo, e a gente muitas vezes vai colocando tanto não, que a nossa cabeça, o nosso entendimento começa a se condicionar ao não, e aí a gente não consegue, a gente não faz, e aí nós vamos acabar não querendo fazer. E vamos acabar não conseguindo fazer, por quê? Porque muitas vezes nossa vida está profetizando o não. E nós temos que profetizar o sim. Sim, eu posso, sim, eu consigo, sim, eu quero, sim, eu vou fazer, em nome de Jesus eu vou fazer, em nome de Jesus vai acontecer a graça, em nome de Jesus eu sou vitorioso. É isso que nós temos que lutar para viver. E em último, nós temos que, depois de ter este bom exército, nós temos que confiar. Nós temos que acreditar que nós podemos vencer. Nós temos que acreditar que Deus está em nós, que Deus combate em nosso favor, que Deus está agindo na nossa vida, que Deus está fazendo e Deus está falando através de nós. Porque muitas vezes nós buscamos ou pregamos uma verdade que não é aquela verdade que nós acreditamos verdadeiramente. Nós estamos pregando uma verdade que nós vimos alguém falar, mas não uma verdade que nós acreditamos realmente. Um exemplo, e vamos pegar a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 6, versículo 2 a 5. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez, assim farás durante 7 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão diante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, essa história, né, se você pegar a palavra, e nós podemos pegar, e você que nos assiste pode pegar a palavra em casa e olhar, nós vamos ver que vai narrando a história da queda dos muros da cidade de Jericó. Veja, aqui há algo muito importante para nós, e que nós precisamos tomar posse da nossa vida. Nós muitas vezes ficamos acreditando que sim, nós estamos travando uma batalha. A batalha ela é indispensável, ela é necessária para a nossa vida. Mas veja o que Deus falou para Josué. Josué é o profeta daquele tempo. Deus então fala para Josué, no versículo 2: o Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Ou seja, Deus já fez uma promessa para Josué. Deus já fez a promessa, eu já te entreguei. Mas Josué olhava para a cidade e viu o que? Os muros. Imagine só. Vamos nos colocar vamos trazer isso para a nossa vida. Imagina, você falando com Deus e Deus falando, eu entreguei-te Jericó, entreguei para você, Josué, entreguei para você e para o povo, e para os guerreiros, do povo de Israel, Jericó. Entreguei não só Jericó, entreguei Jericó, o rei e os seus guerreiros. E Josué olhava e via o muro. E aí Deus começa então e explica para ele, então o que você vai fazer? Você vai, durante 7 dias, você vai pegar os soldados, os sacerdotes, e vão tocar na trombeta e vão rodear a cidade. No primeiro dia vocês vão dar uma volta, no segundo dia vocês vão dar uma volta, no terceiro dia mais uma volta. Quando vocês chegarem no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E aí quando a voz for mais forte do que o som das trombetas, quando a sua voz, o povo vai levantar um grande clamor e as muralhas vão cair. O que é que aconteceu com aquele povo? Vocês imaginem quando Josué chegou para aquele povo lá e falou assim, nós vamos ter que rodear, dar a volta na cidade tocando a trombeta. Nós vamos ter que ir durante 7 dias. Imagina, quantos começaram a caminhar no primeiro dia e acreditavam porque viam um outro que estava ali caminhando junto, ele ia dando a volta na cidade. No segundo dia, talvez aquele do primeiro dia já estava com as pernas cansadas, já estava com o seu corpo cansado e falou, sei não, acho que não vai cair muralha nenhuma, porque tem um tijolinho caindo. E no segundo dia, deram mais uma volta. E assim foi acontecendo. Quantas pessoas será que no decorrer dessa caminhada desistiram? Quantas pessoas será que no decorrer dessa caminhada abandonaram? E quantas vezes nós, no decorrer da nossa caminhada, temos a promessa de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós temos o chamado de Deus, nós temos a confirmação de Deus, mas nós, quando estamos chegando talvez lá no 7º dia, nós deixamos de acreditar e nós paramos e nós desanimamos. Quantas vezes nós estamos caminhando e quando nós estamos chegando lá, e olha, veja, no 7º dia eles tiveram que dar 7 voltas. Imagina aquele que parou na 6ª volta, antes de chegar na 7ª volta, aquele que desanimou na 5ª volta, aquele que desanimou na 3ª volta do 7º dia. Imagina aquele que desanimou talvez na 6ª volta, quando ele estava na metade da 6ª volta, ele desanimou. E muitas vezes nós somos assim. Por quê? Porque as coisas do mundo, quando sobrevêm sobre nós, querem fazer o quê? Querem nos fazer desanimar. Veja, para nós e para você que está em casa, para você que está nos assistindo pela internet, o dom mais precioso que o diabo tem é o desânimo. O que ele mais gosta de colocar na nossa vida é o desânimo. Porque quando nós desanimamos, quando nós entregamos os pontos, ele venceu. Porque aí nós já não temos mais força. Quando, eu estou vivendo, mas eu caio em pecado, mas eu continuo lutando. Veja, santidade, meus irmãos, não significa que nós não temos pecado. Santidade significa, se eu cair, eu me levanto e eu vou continuar caminhando. Eu renovo os meus propósitos e eu vou continuar caminhando. Não significa que nós vamos ser santos, que nós não vamos ter pecado nenhum. Quando nós decidimos optar pela santidade, não significa que eu vou cair, nunca mais vou ter pecado. Quando eu tomo a decisão de, na minha estratégia, começar a usar as armas, que são as 5 pedrinhas, não significa que amanhã eu já vou conseguir rezar o rosário, ir na missa, ler a palavra de Deus, fazer jejum. Não é assim. Não vai acontecer como um raio caindo na nossa cabeça e nós vamos ser transformados. Mas é um exercício que nós temos que sair
dispostos a fazer. Josué, junto com o povo, junto com os sacerdotes, teve que provar a sua fé, tiveram que mostrar a sua fé. Por que Deus pediu para que desse volta na cidade durante 7 dias? E por que eles tiveram que dar 7 voltas no 7º dia? Porque Deus queria ver a fé daquele povo. Porque Deus queria ver a fé daquele povo. E acontece o quê? Quando eles dão a volta, terminando o 7º dia, eles levantam o clamor, as muralhas caem. Deus é fiel, Deus cumpre aquilo que promete. Deus não permite que os seus soldados, que aqueles que são combatentes deles, sejam envergonhados. Nós somos chamados a viver desta maneira. Nós somos chamados a ser como Josué, nós somos chamados a ser esse profeta que não tem medo de que, eu estou escutando aquilo que Deus está falando, por mais que pareça ser loucura para mim, por mais que isso pareça ser algo surreal, eu vou em frente e eu confio naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus está falando para mim. Veja, a vitória que vence o mundo, é isso que diz a palavra, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vai nos levar, o instrumento que vai nos levar à vitória é a nossa fé. Aquele que tem fé é insistente. Se nós acreditamos que aquela coisa vai dar certo, nós somos insistentes. E muitas vezes nós somos tão teimosos para tanta coisa, né? Principalmente eu, viu? Eu sou muito teimoso para muitas coisas. Nós somos tão teimosos para tantas coisas e nós não somos insistentes para as coisas de Deus. Nós lutamos por causas que são louváveis, nós lutamos por tantas causas, por tantos bons motivos, mas muitas vezes nós não temos coragem de lutar pelas causas de Deus. E nós precisamos despertar o nosso coração hoje, meus irmãos, nós precisamos despertar o nosso coração para lutar pelas causas de Deus na nossa vida. Por aquilo que Deus tem para nós, por aquilo que Deus quer de nós, de verdade, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós... de que é o chamado de Deus para a nossa vida. Temos que lutar, não podemos ter medo. Quero que você pegue também comigo a sua palavra em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Na Bíblia da Ave Maria. Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus, é o Filho de Deus? Quem é? Nós somos vencedores do mundo pela nossa fé. Nós somos vencedores do mundo porque cremos que Jesus é o Filho de Deus, o vencedor de todas as coisas. Aquele que venceu na nossa vida, aquele que vence na nossa história, aquele que é vitorioso em nosso coração. A vitória que vence o mundo, a vitória que vence as nossas provas, que vence as nossas dificuldades é a nossa fé. A nossa fé virá pelo exercício. Pelo exercício do quê? Pelo exercício das 5 pedrinhas, que são as armas que Deus coloca em nossas mãos. A nossa fé virá ou é sida. Eu não sei aqui quem tem ou quem faz, né? Isso e é verdade. Então, muitas vezes nós estamos no momento de adoração ou numa santa missa, quando o sacerdote eleva Jesus Eucarístico, muitos de nós fazem aquela oração: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Como é que Deus vai aumentar a nossa fé? Como é que Deus vai aumentar a sua fé? Alguém sabe dizer? Tem uma maneira de aumentar a nossa fé: fazendo-nos provando-nos. Deus só tem uma forma de saber ou de testar a nossa fé. Como é que você prova se um metal ele é realmente forte? Com um teste de resistência. Como é que você prova se uma ferramenta ou se um carro é bom ou se uma bicicleta, uma moto é boa? Você prova como? Você prova com testes. Você não tem jeito, você tem que pegar o carro e sair correndo, né? Tem pistas de treinamento hoje nas montadoras de veículos. Você tem que fazer testes e testes e mais testes. Então você muitas vezes leva aquele equipamento ou aquela peça a uma exaustão para ela provar quanto ela aguenta. Quando nós falamos para Deus: Senhor, aumenta a minha fé, Deus vai nos provar para que a nossa fé possa aumentar. E aí eu quero ensinar um segredo para vocês, porque eu nunca falo só: Senhor, aumenta a minha fé. Eu já falo: Senhor, aumenta e fortalece a minha fé. Porque se eu só aumentar, eu vou ser provado. Eu preciso de força. Então, que nós,
da sua forma, do seu jeito, mas, Senhor, aumenta e fortalece a minha fé. Porque muitas vezes, quando nós pedimos para Deus aumentar a nossa fé, a primeira prova que nós passamos, a primeira dificuldade que nós passamos, nós caímos, nós desistimos. Quantas pessoas que quando tiveram que passar pela prova, abandonaram, que talvez tiveram que passar pelas dificuldades, quando o fogo da aprovação chegou, abandonou sua vida, abandonou o seu caminho. Então, nós precisamos tomar posse desta verdade. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aí, o que acontece? Bom, se hoje é o dia D, é o dia daquele combate, como naquele combate lá da Segunda Guerra, foi o dia que eles tiveram uma grande investida e tomaram posse daquilo, né? Tomaram posse para que a libertação daquele país acontecesse, nós também hoje precisamos tomar algumas decisões. Hoje precisa ser o dia D na nossa vida. Nós precisamos tomar algumas decisões. Dentre elas, a primeira é aceitar Jesus na nossa vida. Aceitar Jesus verdadeiramente. E veja, quando eu falo isso, estou falando também para mim. Muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, ou aceitamos, ou falamos que aceitamos, mas aquilo que nós falamos aqui ou em oração perante Deus, muitas vezes não se traduz naquilo que realmente tem que ser na nossa vida lá fora. Muitas vezes não se traduz na nossa vida lá fora. Falamos uma coisa dentro da igreja e quando estamos lá fora vivemos outra, diferente daquilo que nós falamos. Então, nós precisamos ser verdadeiros. Aceitar Jesus verdadeiramente. Doa a quem doer. Aconteça o que acontecer, nós precisamos aceitar Jesus na nossa vida. A segunda coisa, nós precisamos decidir pela nossa vida de oração. Decisão de vida de oração. Veja, não quer dizer que nós já vamos sair daqui rezando um monte. Mas nós precisamos decidir que nós precisamos sair daqui desejando. Pelo menos começar. Eu não conseguia rezar nem uma Ave Maria por dia. Agora eu vou começar a rezar uma. Daqui uma semana, 2 semanas, depois que você acostumou a rezar uma Ave Maria, nós vamos rezar 2. E aí assim nós vamos aumentando. Eu não tenho costume de ir na missa. Comece na missa. Entrega para Deus. Eu não tenho costume de me confessar. Vai lá, se confessa. Primeira vez é difícil, dá vergonha. Mas vou confessar com o padre, é pecador igual eu, não tem problema. Mas ele tem o ministério deixado por Jesus. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares da terra será desligado do céu. E aquele que ainda não fez e quem não tem o hábito de fazer essa experiência, façamos. Porque é maravilhoso. Quando nós vamos lá e você fazer uma boa confissão, é maravilhoso. Parece que você sai leve do confessionário. Então, se você nunca fez essa experiência, faça. Faça porque vale muito a pena. A nossa decisão de viver a santidade, como eu disse, a decisão de viver a santidade. Santidade não significa não ter pecado, mas santidade significa querer ser melhor para Deus. Querer fazer melhor para Deus. Então nós temos que tomar essa decisão, nós, de querer fazer melhor para Deus. E a decisão de ser combatente. Ser combatente no quê? Nestes temas que nós vimos neste seminário. Ser combatente na intercessão, ser combatente no louvor, ser combatente no perdão, ser combatente na libertação, ser combatente na renúncia, ser combatente na cura, para que nós sejamos combatentes vitoriosos. Este é o nosso chamado, para nós sermos combatentes. E hoje eu quero declarar em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nesta comunidade, na vida de você que está nos assistindo, eu quero declarar a vitória de Jesus sobre nós. Nós precisamos declarar a vitória de Jesus em nós, em nossa vida, em nossa casa, em nossas famílias, no nosso trabalho. Nós precisamos declarar a vitória de Jesus. Seja em qual situação da nossa vida, seja qual situação se apresenta para nós, nós precisamos declarar a vitória de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nós declaramos a vitória de Cristo, a vitória de Jesus em nossa vida, meu irmão, é porque o nosso coração está cheio da vitória de Jesus. Então, tenhamos a ousadia de declarar a vitória de Jesus. Veja, a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz assim: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Veja, o acreditar provém da nossa fé. O acreditar provém da nossa fé. E a nossa fé, ela está sendo fortalecida, ela é fortalecida todas as vezes que nós entregamos e pedimos para que o Senhor nos fortaleça.
Todas as vezes que nós nos abrimos e pedimos para que Ele nos fortaleça. Então, se tudo é possível àquele que crê, e eu creio, eu vou profetizar que a minha vida está livre em nome de Jesus. Outra coisa, a nossa vitória foi alcançada por Cristo Jesus na cruz. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 55 a 58, vai dizer isso, que Jesus sofrendo, Jesus padeceu, Jesus morreu e conquistou para nós a vitória pela sua cruz. Então veja, nós somos livres, não porque o Rogério ou qualquer outra pessoa neste mundo vai dizer para você, eu te libertei. Fomos libertados por Cristo Jesus. O nosso preço, o preço da nossa liberdade foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Foi um sacrifício extremo de um Deus que, mesmo depois deste sacrifício, que a morte não o pôde segurar e que Ele ressuscitou depois do terceiro dia, algo extraordinário aos olhos humanos. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para que a gente não torne natural aquilo que é sobrenatural. Porque muitas vezes isso é algo extraordinário na nossa vida. E nós muitas vezes tratamos o sacrifício de Cristo como alguma coisa banal. Nós muitas vezes tratamos o sacrifício de Cristo como se não fosse nada importante. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus por causa deste sacrifício. Nós somos libertos por causa deste sacrifício. A palavra de Deus em Isaías 53 diz que a culpa, a nossa culpa, o peso dos nossos pecados estava lá na cruz de Jesus. Então nós somos chamados a acreditar que verdadeiramente somos livres. Somos chamados a crer que somos livres, que somos libertos. E temos que declarar a nossa vitória, por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos pegar esta passagem para finalizar, Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39, na página 5. Que diremos, pois, depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra coisa nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. No 37, repetindo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quem vai nos separar do amor de Jesus? A morte, a tribulação, a angústia, a perseguição, a doença, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada poderá nos separar do amor de Jesus, porque Ele nos dá a vitória. Porque Ele nos conquistou a vitória. E a nós cabe, somente como Josué fez em Jerusalém, tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós. Tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para nós. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, cabe a você tomar posse daquilo que Deus já conquistou para você, daquilo que o Senhor Jesus já conquistou para você. E nós vamos hoje, ou daqui para frente, vamos declarar que nós somos vitoriosos e vivamos como vitoriosos. Porque, gente, muitas vezes nós declaramos a vitória, mas vivemos como derrotados. Cheio de lamentação, de murmúrio, vivemos com a nossa vida cheio de sabor, cheio de tantas coisas, amargor. Então deixe Jesus entrar na sua vida hoje, deixe Jesus ser vitorioso na sua vida, deixemos Jesus ser vitorioso na nossa vida. Por quê? Porque este é o plano de Deus para nós, que nós sejamos vitoriosos e que tomemos posse dessa vitória para nós, para nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, seja qual for a realidade da sua vida.
tome posse da vitória de Deus. Amém? Tomemos posse da vitória de Deus para a nossa vida. É a vitória.